Olá a todas e a todos que nos acompanham. É uma grande satisfação dar início a mais uma entrevista com os candidatos à presidência da Rotaract Brasil para o ano rotário 2027-2028. Eu me chamo Luciana Guzmão, atualmente estou como associada do Rotaract Clube de Blumenau, aqui no Distrito 4652. E atuo também como assessora jurídica da UMI Rotaract Brasil no ano rotário 2025-2026. Lembrando que essas entrevistas têm como objetivo promover transparência, diálogo e acesso à informação, permitindo que todos os rotaractianos conheçam as ideias, propostas e visões de futuro apresentadas pelos candidatos à presidência da OMI Rotaract Brasil. Cada entrevista é conduzida de forma independente, ética e imparcial, em conformidade com o regulamento vigente, assegurando igualdade de condições a todos os participantes. Lembrando, só antes de iniciarmos, informo que o formato da entrevista segue o estabelecido pela Comissão Jurídica da UMI Rotaract Brasil. Então, cada candidato terá 2 minutos para responder a cada uma das perguntas, abordando de forma objetiva e estratégica os principais pontos de sua proposta. O tempo ele será cronometrado. Temos aqui uma integrante da equipe de imagem pública, obrigada, Carol, que vai estar com o time aqui na nossa tela. E ao final será sinalizado o encerramento da resposta, para mantermos a equidade entre todos os candidatos. Dito isso, Leonardo, agradeço desde já a presença a sua presença aqui na entrevista e agradeço também a presença de quem nos acompanha e desejo uma excelente entrevista para você no dia de hoje. Então, você vai ter uns segundinhos para se apresentar agora. Bom, oi Lu, oi Carol, tudo bem? Eu sou Leonardo Ferrari, tenho 27 anos, sou advogado e sou associado ao Rotaract Clube de Araras União, aqui no Distrito 4590, interior de São Paulo. Podemos começar? Para começarmos, vamos à primeira pergunta. É, o, o tema, então, será do quadro associativo. A atração e engajamento de jovens líderes são desafios constantes para o Rotaract. Diante disso, qual é a principal estratégia da Rotaract Brasil para garantir a sustentabilidade do engajamento, ou seja, como transformar o interesse inicial em uma jornada de longo prazo dentro do Rotaract? Bom, acho que essa é a pergunta de R$ 1 milhão, né? A verdade é que a gente é muito bom em convidar. A gente traz o jovem com a promessa de companheirismo, de amizade, de projeto, mas a gente falha em responder aquela pergunta que ele faz depois de um ano ali no clube. E agora? O que mais? Aí a lua de mel acaba, as reuniões vão ficando rotineiras, ele vê o tempo dele que já é curto sendo disputado ali pela faculdade, pelo primeiro emprego, por outras organizações. Então, o meu plano não é focar em retenção, que eu acho que retenção é uma palavra que soa como se a gente estivesse tentando segurar alguém à força. O meu plano, na verdade, é focar na jornada do associado. E essa jornada tem dois pilares que a Rotaract Brasil vai liderar. O primeiro deles é um propósito imediato. O associado novo não pode ficar 6 meses só assistindo reunião. Ele precisa se conectar. E a minha gestão vai criar grupos nacionais de afinidade. Então, você entrou para o Rotaract e é da área de TI, você entra num grupo de rotaractianos de TI. Se você for da área da saúde, a mesma coisa. É advogado, como eu, já tem ali a rede, inclusive hoje isso também já existe. Então, o engajamento começa quando o associado ele vê, de fato, um valor prático imediato para a vida dele. E o segundo seria o valor de longo prazo, que é o jovem fica se ele se sentir que ele está crescendo, se ele sentir que ele está crescendo. Então, nós vamos parar de achar que apenas um cargo ali é o único atrativo. A minha gestão vai criar um sistema de microcertificações da Rotaract Brasil. Você não foi só secretário do seu clube, você completou uma certificação de gestão de governança. Você não foi só diretor de projetos, você tem uma certificação de gestão de projetos de impacto. Então, isso tudo é currículo. Isso é o que faz o jovem olhar para o Rotaract não como um hobby, mas também como uma aceleradora da vida dele. Então, se a gente fizer isso, a gente não vai precisar se preocupar mais em reter. A gente vai ter que se preocupar em como administrar uma grande fila de espera de pessoas para o Rotaract. Entrando ali na pergunta número 2, no tema Elevate Parceria. A parceria com o Rotary Internacional é a base da nossa organização e um recurso incomparável. Qual é a sua estratégia central para alavancar a sinergia com o Rotary, de modo que essa colaboração se torne o maior fator de atração, de desenvolvimento de projetos de impacto e garanta o crescimento sustentável do Rotaract no Brasil? Bom, o Elevate foi um marco histórico.
mas a gente precisa ser muito honesto. Lá na ponta, no clube do interior, muito associado ainda não sentiu o benefício real disso. Então, a parceria com o Rotary, muitas vezes, ainda ela é assistencialista, ou seja, o Rotary ajuda o Rotaract. E isso, na minha visão, tem que acabar. O Elevate, na verdade, ela é uma chave, né, que abre a porta da parceria de mão dupla. O Rotary tem que ver a gente não como jovens bonzinhos que precisam de ajuda. Eles têm que ver o Rotaractiano como o investimento mais inteligente que eles podem fazer. Então, a minha estratégia para mudar isso é a forma como a gente pode colaborar, focando em duas questões. Primeiro, o Rotaract como um braço de execução. Então, a Rotaract Brasil não vai só mais bater na porta do Rotary pedindo patrocínio para um projeto pequeno. A gente vai fazer o inverso. A gente vai mapear os grandes subsídios globais e os grandes projetos distritais do Rotary e perguntar para eles, qual é o gargalo de vocês? Onde vocês precisam de mão de obra e inteligência para fazer esse projeto gigante acontecer? A gente vai ser os melhores executores de projeto que o Rotary já viu. E a segunda questão é a mentoria de carreira. O maior ativo do Rotary, como muita gente pensa, não é o dinheiro, é o capital humano. Então, o jovem, o Rotaractiano, ele não quer só um padrinho para pagar um almoço, ele quer um mentor. Então, a minha gestão vai criar o Conecta Rotaract Brasil, uma plataforma nacional onde o associado se cadastra e encontra mentores de carreira. Então, quando o jovem, de fora, ele entende que no Rotaract ele não só faz o bem, mas ele também senta com os maiores líderes empresariais ali e sociais da sua cidade ou do seu estado, o cenário muda. Então, o Rotary não vai mais ser só um parceiro, vai ser nosso maior argumento para, de fato, atrair novos associados. A pergunta de número 3, no tema diversidade e inclusão. Qual meta concreta a Rotaract Brasil estabelecerá para a diversidade em seus cargos de liderança nacionais até o final do ano rotário? E que políticas de ação afirmativa serão implementadas para que as pessoas de grupos subrepresentados se sintam encorajados e preparados para assumir essas posições de liderança? É uma pauta que toca muito fundo em mim. Como membro da comunidade LGBT, eu sei exatamente o que é olhar para uma sala de líder e muitas vezes não me ver 100% representado ali. Mas eu aprendi que a diversidade é muito, muito maior do que a minha própria experiência. É sobre o rotaractiano com deficiência que enfrenta grandes barreiras de acessibilidade que a gente nem imagina. É sobre um jovem de baixa renda que não pode se dar o luxo de ir para um evento, porque esse dinheiro da passagem é o dinheiro do supermercado, entre outras questões. E o nosso problema histórico no Rotaract não é convidar. O Rotaract sempre teve de portas abertas. O nosso problema é criar caminhos reais para que essas pessoas cheguem de fato à liderança. E a minha gestão vai focar em duas frentes práticas que vão além do discurso. A primeira é a nossa política de ação afirmativa. A gente vai criar uma academia de líderes do futuro. Então não adianta a gente abrir edital de seleção e esperar que os associados que nunca tiveram acesso a um treinamento de oratória, de gestão de tempo ou de liderança, concorra de igual para igual com quem teve isso. Então essa academia vai identificar associados de potencial, vindos desses grupos subrepresentados, e vai capacitar eles antes do processo seletivo. Então assim a gente vai conseguir nivelar o ponto de partida. E a segunda meta é a meta concreta, é a ação, a criação de um Fundo Nacional de Equidade. Então, eu não vou ser irresponsável de falar que é custo zero para toda a equipe nacional. Isso é inviável e a conta não fecha. Mas eu garanto que com esse fundo, que vai ser captado com parceiros estratégicos, a gente vai quebrar a principal barreira, que é a barreira financeira. Esse fundo vai garantir que nenhum líder nacional selecionado, que venha de um grupo subrepresentado ali e que comprove a necessidade, não possa participar, por exemplo, de uma CONARC por não poder pagar a passagem ou a inscrição. Então, meu compromisso não é só com o discurso de diversidade, mas com a logística da inclusão. É garantir que a única coisa que defina que o líder na Rotaract Brasil seja o seu potencial e sua vontade de servir, e não o seu CEP, sua cor ou sua renda. Então, esse é um compromisso da minha gestão com a diversidade, equidade e inclusão, e você pode ter certeza que eu vou correr atrás de cumprir isso. Leonardo, entrando na sua penúltima pergunta do tema imagem pública, vamos lá. Hoje, o jovem líder tem diversas opções de voluntariado, desenvolvimento profissional e networking, como empresas júniores e ONGs setoriais. Qual é a proposta de valor que a Rotaract Brasil comunicará para diferenciar o Rotaract de outras instituições e justificar o investimento de tempo do futuro associado? Bom, a realidade a gente sabe qual é. O jovem hoje ele tem o tempo contado. E se o Rotaract parecer só uma reunião e uma filantropia de fim de semana, a gente vai perder para a empresa júnior, que promete uma carreira, e vai perder para uma ONG, que promete um impacto mais focado. O nosso erro é que a gente, na verdade, comunica mal. A empresa júnior fala, vem ser um líder de negócios. Uma ONG fala, vem salvar o mundo. E o Rotaract, muitas vezes, fala, vem para a nossa reunião. Então, a nossa proposta de valor ela é única, e é o que eu chamo de aceleradora de impacto e carreira.
Meu escritório de advocacia aqui participou de um programa da OAB São Paulo que chama Aceleradora de Escritórios de Advocacia, e isso foi muito impactante para a gente enquanto empresa. E eu estou trazendo algumas ideias disso também para dentro do Rotaract. E o Rotaract é o único lugar no mundo onde a gente pode, ao mesmo tempo, mudar a nossa comunidade e também a nossa vida. Então, quando um jovem pergunta por que o Rotaract, a resposta tem que ser: porque nenhuma empresa júnior vai te dar uma rede de contatos global em 150 países. Nenhuma ONG vai te dar acesso direto a um conselho de mentores formado por CEOs, médicos, advogados, engenheiros, que é um dos nossos Rotary padrinhos. E porque nenhum outro lugar você vai aprender a gerenciar um projeto social real, com verba de subsídio global, aprendendo na prática o que ali nenhuma sala de aula vai te ensinar. Então, a gente não tem que competir. Na verdade, a gente tem que se posicionar acima. Você quer só uma carreira? Vai para uma empresa júnior. Você quer só voluntariado? Vai para uma ONG. Agora, se você quer ser, de fato, um líder completo ali, que gera impacto social, enquanto você constrói também uma carreira a nível global, aí o seu lugar é aqui no Rotaract com a gente. Chegamos então, Leonardo, na sua última pergunta sobre parcerias. As parcerias estratégicas são cruciais para ampliar o alcance e a relevância do Rotaract no Brasil. Além das parcerias tradicionais, qual a visão da sua gestão para firmar novas colaborações nacionais com o setor privado, o terceiro setor ou organizações perdão, ou organizações governamentais, focando não apenas em apoio financeiro, mas principalmente na transferência de conhecimento, tecnologia e escala de projetos, garantindo um alinhamento mútuo e sustentável com os pilares e as áreas de enfoque do Rotary. Bom, hoje a Rotaract Brasil ela foca muito em patrocínio, que na verdade é pedir dinheiro para evento em troca de logomarca. Para mim isso é pouco. A minha visão é focar em parceria estratégica, que é troca de valor realmente. Então, o que eu entendo que a Rotaract Brasil precisa hoje? Três coisas: gestão, conhecimento e escala. E é isso que a gente vai buscar na minha gestão. Parceria em tecnologia e gestão. Na verdade, a Almir ela não pode ser gerida por planilha de Excel e grupo de WhatsApp. A gente precisa de eficiência. Então, a minha gestão ela vai buscar ativamente parcerias com Google, Microsoft, startups de gestão como a Asana, Trello ou Google Suite, para nos dar ferramentas de graça. A Rotaract Brasil tem que rodar, na verdade, como uma grande startup de impacto e não como um cartório antigo. Segunda questão, parceria em conhecimento. O nosso maior ativo, o que é? São os associados. Então, eu vou buscar parcerias com grandes plataformas de educação, como a Alura, Coursera ou LinkedIn Learning, para oferecer pacotes de cursos gratuitos para todos os associados. Eu acho que isso, de fato, é uma transferência de conhecimento na veia e é um benefício que mantém os associados engajados. E a terceira questão, parceria em escala com o terceiro setor. Para escalar os projetos, a gente não precisa reinventar a roda. Eu acho que a gente precisa distribuir. Vamos buscar parceria nacional com quem já faz isso bem. Imagina uma parceria da Rotaract Brasil com o Gerando Falcões ou com o Teto. Eles já têm a metodologia de impacto comprovada. E a gente tem um exército de voluntários aí mais bem distribuídos e capilarizado no Brasil. No momento em que a gente para de pedir somente dinheiro e começa a propor uma troca de valor, ou seja, a nossa capilaridade em troca da expertise deles, a Rotaract Brasil vai deixar de ser só uma organização de jovens e vai passar a ser, de fato, um hub que pode conectar ali as melhores soluções aos maiores problemas. Então, essa é a minha meta. Obrigada, Leonardo, por ter respondido aí todas as suas perguntas. Então, eu te agradeço imensamente pela disponibilidade em participar dessa entrevista e compartilhar conosco suas ideias e propostas para o futuro da Rotaract Brasil. E também estendo meu agradecimento a todas e todos que nos acompanharam até aqui. Eu acredito que é através desse diálogo e do interesse coletivo que fortalecemos o nosso movimento e promovemos um Rotaract cada vez mais transparente, participativo e conectado. Agradeço também a Carol, da equipe de Imagem Pública, que esteve presente aqui na nossa entrevista. E encerramos assim mais uma entrevista com os candidatos à presidência da Rotaract Brasil para o ano rotário 2027-2028. Léo, quer agradecer? Bom, agradeço a todos que nos acompanharam, a Lu, a Carol, muito obrigado a todos e esperamos aí sempre o melhor para o futuro da Rotaract Brasil, né?